a um clássico, nada mais, nada menos do que um Atlético Cruzeiro, Cruzeiro e Atlético, decidindo o Campeonato Mineiro. E hoje, durante toda a turma do bate-bola, Emerson Pansieri, Cláudio Rezende e Edu Panzi comigo aqui no estúdio. Tudo bem, Edu? Tudo bem, Léo. Um abraço. Tudo bem, Claudião? Tudo ótimo, beleza. Emerson Pansieri, boa noite, Pansi. Boa noite, Léo. Um abraço. E eles estão aqui e o Thiago Reis também já começa o programa comigo, porque de prima vamos informar ao torcedor. Neste caso, o torcedor do Galo, que vai para a Arena MRV, primeiro jogo, torcida única, Arena MRV, depois jogo da volta, a torcida do Cruzeiro. Então, sempre lado a lado com a galera, o Thiago Reis. Imagino já o que você vai arrumar amanhã na Arena MRV, o que você vai filar de churrasquinho, o que você vai filar de refrigerante e tudo. Ó, Thiago, eu não vou ficar te chamando de serrote, eu acho isso uma Ainda sacanagem, desde que você compartilhe com os amigos. Aí tá tudo certo. Boa noite, Thiago Reis. Boa noite pra você, Leozão. Boa noite pra quem se liga na turma do bate-bola, 6h09. E você sabe que a serração já começa cedo, né? Aquela visita ao Monumental com o Alexandre Simões, dali já seguimos pra Arena MRV. Você tá convidado, viu, Léo? Muito obrigado, amigo, mas acho que não vai dar tempo, não. Eu vou fazer o Rádio Esportes daqui do Rádio Esportes já pra Arena. Acho que o lanche vai ter que ser por conta do Thiago Reis lá na Arena MRV. Lepo, satei, como diria meu amigo Tião. Um abraço, Tião. Um abraço também para quem se liga na turma do bate-bola. Léo, vamos falar então da prestação de serviços. Muita coisa para dizer ao torcedor, aquele que vai ao jogo, que já comprou o seu ingresso, aquele que ainda não comprou, também tem um alerta importante. Leozão, vamos ter casa cheia, viu? São ingressos praticamente esgotados, mais de 40 mil comercializados. O que tem ainda, algumas pessoas depois do Rádio Esportes me mandaram, Thiago, eu consegui comprar aqui na internet, você dizia que estava quase esgotado. É o seguinte, sempre fica um bilhete residual. O que acontece, Léo Figueiredo? Torcedor entra, o cartão de crédito não é aprovado e aí a compra estorna para dentro do site novamente. Torcedor chega a colocar no carrinho e não finaliza a compra, esse ingresso também volta ao sistema. É isso que acontece, é uma venda bem residual, de maneira geral, os ingressos estão esgotados. E aí vem o alerta, Léo Figueiredo, ouvintes da turma do bate-bola, se você não comprou, não conseguiu comprar através dos órgãos oficiais, da fonte oficial de venda, muito cuidado. Leozão, muitos golpes rolando na internet, através do Pix, o cara coloca, eu tenho uma cadeira cativa, que aliás é uma venda legalizada, que está acontecendo bastante no estádio, o cara compra a cadeira, não vai ao jogo, ele pode sim repassar aquele ingresso através do app do torcedor do Atlético, isso acontece, mas é muito importante você checar antes de fazer a compra, se de fato essa cadeira existe, se o teu ingresso, né, é um ingresso quente, porque o que está acontecendo? O cara anuncia na internet um perfil de Twitter, de Instagram, torcedor, muita gente do interior tem caído nesse golpe, acaba fazendo Pix e aí recebe o ingresso falso, o ingresso já usado, e quando chega ao estádio tem uma tremenda dor de cabeça, não consegue acessar e ainda atrapalha a entrada de quem tem o ingresso oficial. Então, muito cuidado ao comprar bilhetes neste mercado paralelo. Quanto ao estacionamento, também já com vagas praticamente esgotadas, R$120 custava a vaga para esse jogo, um reajuste importante, mas, de novo, o torcedor dá o recado e esgota esta vaga interna da Arena MRV. Então vai ter que buscar um estacionamento, digamos, clandestino no interior, no exterior do estádio, né, no entorno da Arena MRV, ou preferivelmente ir com o transporte público, né? Pegar o ônibus, linhas especiais sendo colocadas, tem também transporte por aplicativo e táxi, que tem embarque e desembarque exclusivo na Arena MRV para você que vai usar o transporte público. Deixa eu dar uma dica agora do Apoio Mineiro, né? Clássico, gente, super clássico, sabadão, feriado, tem que dar uma conferida nas ofertas do Apoio Mineiro. Tem fraldinha a R$ 27,99 o quilo, filé de tilápia, Empório do Pescado, 400 gramas, R$ 17,99 no Clube Apoio. Tem também o leite condensado Camponesa, R$ 4,69 no Clube Apoio. E a cerveja Petra, 550 ml, mega latão, só R$ 3,78 no Clube Apoio. Clássico tem que ter aquela cerveja, né? Então corre para a loja mais próxima. São ofertas válidas até 31 de março no Apoio Mineiro. Não perca! Léo Figueiredo, a Polícia Militar também com um esquema especial de recepção, mesmo sendo torcida única, somente torcedores do Atlético estarão no estádio. E aquele pedido, né? Torcedor que vai passar pelo bairro Califórnia, via expressa,
tá usando a camisa do Cruzeiro, é melhor evitar, é melhor tomar cuidado. Toda a região isolada e dedicada à massa atleticana que vai lotar a Arena MRV. É a Itatiaia, Leozão, sempre lado a lado com o torcedor, aqui na Turma do Bate-Bola, 6h13. Eu volto com você, Léo Figueiredo. Valeu, Thiago Reis, sempre com o Cláudio Rezende. Cláudio, não temos jogo do Atlético e do Cruzeiro, evidentemente, há algum tempo, cada data FIFA. O que aconteceu com o Galo nesses dias até esta sexta-feira santa? Olha, Léo, muita coisa aconteceu no Galo, né? Foram dias muito agitados. O Atlético teve, após a derrota pro América, mas a classificação no Independência, o dia seguinte do Galo, na segunda-feira, reuniões, terça-feira, a definição da saída do Luiz Felipe Scolari, que foi comunicado na quarta pela manhã, se despediu dos jogadores na quarta-feira à tarde. Na quinta-feira à noite, Vitor e o Rodrigo Weber, do Siga, já estavam em Buenos Aires, na Argentina, com o Gabriel Milito, conversando para ele ser o novo treinador do Atlético. Logo quando o Felipão caiu, a Itatiaia já trazia que o plano A do Atlético era mesmo o Gabriel Milito. Não tinha nenhum brasileiro na lista do Galo. Chegou a ter 5 nomes portugueses, né? Pedro Caixinha, aqui do Brasil, Vojvoda, estaria na mira, mas muito difícil de vir. O Galo foi, na verdade, no primeiro nome, trouxe. Foi tudo muito rápido, né? Na quinta-feira à noite o Vitor conversou, sexta também. No sábado, o diretor de futebol do Atlético já estava em BH e Itatiaia confirmou à tarde que já estava tudo acertado. No domingo, oficializado, o Milito já chegou de domingo para segunda, e aí essa semana inteira teve ao todo 7 treinamentos. O novo treinador do Galo trabalhou forte para deixar o time pronto. A última atividade foi hoje pela manhã e uma semana que a gente viu, conversou bastante com pessoas do Atlético e a turma aprovou. Treinador trabalhador que chegou querendo mesmo mostrar serviço, querendo implementar as ideias dele num curto espaço de tempo, até porque é o tempo que ele vai ter antes aí de uma sequência de jogos que o Galo começa com ela a partir de amanhã. Então, bem agitado, né? Esse período do Atlético, não tivemos jogo, mas notícia foi o que não faltou. Saída de treinador, chegada de outro, muito trabalho, até esse duelo de amanhã contra o Cruzeiro. Podemos dizer que temos aí um novo Galo para a final do Campeonato Mineiro, o espírito interno renovado e a gente vê da torcida também. A esperança porque não estava acontecendo com o Felipão. As coisas não estavam andando bem. Mesmo indo para a final, o Galo chegou desacreditado, chegou ali em baixa. Agora tem um novo treinador e a esperança para esse clássico de amanhã. Tem uma coisa, Cláudio, que você falou aí que eu acho muito importante, que é o Milito chegar e ouvir quem estava aí, né? É inteligente da parte dele de chegar e colher o máximo de informações para poder preparar o time que ele já vai comandar na decisão do campeonato. É a informação que a gente tem, eu conversei com várias pessoas nesses últimos dias, e o Léo e Edu, que ele está integrando todo mundo da comissão técnica permanente, está trabalhando em conjunto, está todo mundo achando muito, muito interessante. E ele já chegou com muita informação. Ou seja, um cara que chegou aqui pronto, logicamente que algumas dúvidas vão surgindo ali no dia a dia, sobre atleta, característica, estilo. Ele vai conversando ali um com o outro para tentando se acertar. Mas realmente é um treinador que, diferentemente, por exemplo, de outros que passaram aqui, ele ouve, né? Gosta de integrar todo mundo, tá ouvindo, tá trocando ideia e um pouco dessas coisas. E o que me falaram foi o seguinte, já vamos ver um Atlético com uma cara diferente. Ou seja, o treinador tem um estilo e o torcedor vai vir em campo amanhã. Odu, e parece que é simples, né? Porque seria inteligente da parte de qualquer profissional. Você chegando numa nova empresa, você entender qual é o ambiente, os funcionários, principalmente num cargo em que você vai comandar, né? Vai ter ali os seus comandados. Mas isso não acontecia, por exemplo, com o Sampaoli, que mal dava bom dia para os caras lá no CT, né? Que proibiu o Éder de participar de treinamento, de chegar lá. Então, eu acho que é inteligente e bom por parte do Milito que ele colha todas essas informações. Agora, além do seu comentário sobre isso, Du, eu quero uma outra opinião. O fato de trocar o treinador, de tirar o Filipão, só o fato de ter tirado o Filipão pelo que estava vivendo com a torcida, é uma outra Arena MRV amanhã, né? Imagino que seja, mas vai depender muito da postura da equipe em campo, né? Eu acho que o humor do torcedor da arquibancada,
ele vai muito em função do que está acontecendo dentro das 4 linhas. Então, o que a gente espera da Arena MRV vai depender muito do que o torcedor espera da equipe. Agora, em relação ao técnico, ao perfil, é assim, Léo, eu acho o mais inteligente possível. Você chega a 1 semana de uma final de campeonato e a 1 semana e meia de uma estreia. O mais inteligente é escutar quem está no clube. Pode ser que dali a pouco, daqui a algumas semanas, daqui a um mês, ele passe a escutar menos. A gente não conhece ainda o perfil. Existem perfis diferentes, por exemplo, o do Sampaoli, de ser um cara que não gosta muito de trocar ideia. É mais culpa de quem contratou do que do Sampaoli, porque bastava uma ligação para a diretoria do Santos, para outras diretorias, falar como é que é o dia a dia do Sampaoli? É assim, assim, assado. Opa, então esse eu não quero. Parece que não houve esse tipo de conversa, como o Atlético fez agora com o Milito, né? Que o Sérgio Coelho falou que ligou para pessoas que trabalharam com ele, que foram diretores, enfim. Então você já contrata o profissional conhecendo. E por parte do Milito eu acho o mais inteligente possível, já que ele tem pouco tempo. É claro que ele se inteirou da equipe, do elenco, por meio de vídeos, antes de viajar para Belo Horizonte, e agora no dia a dia com os atletas, mas uma coisa é o dia a dia, é o treino, outra coisa é o jogo. E de jogo ele conhece apenas por vídeo, esses atletas. Então ele está tateando, ele está tentando encontrar uma equipe. Já saíram algumas formações diferentes durante a semana, o que não quer dizer que a última seja a titular e nem que a primeira já esteja abandonada. Ainda há um ponto de interrogação qual o Atlético vai entrar em campo, mas uma coisa vai caminhando para um Atlético com uma saída de 3 jogadores, possivelmente com 3 zagueiros. Fica a dúvida quem vai fazer o lado direito. Calma, Du. Você Provavelmente já tá escalando. Nós vamos chegar lá daqui a pouco. Vamos chegar? Claudião. Então tá. E o Claudião tem informações novas. Até? Sério, o último jogo do Cruzeiro foi a vitória para cima do Tombense, aquele 3-1, Mineirão lotado, uma festa muito bonita. O que mudou, o que aconteceu no Cruzeiro até essa sexta-feira santa para o time que se prepara para a decisão que começa amanhã? Pois é, Léo, um abraço. Teve a vinda do Ronaldo aqui, né, que foi importante essa semana, bateu um papo com os jogadores, conversou com a comissão técnica, também se reuniu com o departamento de futebol, muitas coisas que serão pensadas aí, pensando, né, no Campeonato Brasileiro, está sendo alinhado para a Copa Sul-Americana, que o Cruzeiro encara com uma seriedade importante por conta daquela eliminação na Copa do Brasil. Então, são alguns detalhes importantes, né? Teve, por exemplo, a recuperação do Kaique, que é um jogador que fez um bom clássico, me recordo, no início do ano, né? Quando teve aquele jogo. E é um jogador que, na verdade, no início do ano, não. Do ano passado, né? Porque no início do ano ele estava machucado. E teve a seleção também nesse Exatamente, ele vem machucado. Eu tô me confundindo com o jogo primeiro lá na Arena MRV. Então tem esse retorno desse atleta, pelo menos em treinos, mas não está relacionado. E tem muito mais do que isso, a melhoria, por exemplo, da parte física de alguns jogadores que estavam no banco, que é o Rafa Silva, que é um atleta que teve um problema de equilíbrio muscular e corrigiu. Tem o Dineno fazendo um trabalho também de melhoria daquela fadiga que ele vinha tendo na coxa. Ele vinha sofrendo, inclusive no jogo contra o Tombense, Léo, não me esqueço que ele fez o trabalho. Lógico, o Papagaio estava também trabalhando nessa parte ofensiva, mas ele se queixou ali na véspera do jogo e por isso não foi titular. Por precaução, o Larcamon utilizou o Rafael Papagaio, o Rafael Elias. Então foi uma semana importante para dar uma melhorada nesse aspecto físico em alguns atletas. Por exemplo, falávamos do Japa, ainda não tem condição de jogo, mas é um atleta que já está caminhando para uma parte física. Então, não só pensando no clássico, mas pensando em Sul-Americana, que está batendo a porta na quinta-feira. O Cláudio falava de logística do Atlético, logística do Cruzeiro, por exemplo, fazendo voo fretado. Também foi desenhado, essa logística foi feita durante a semana, após o sorteio dos grupos. Então, foi uma semana de trabalho em campo e foi uma semana de trabalho do departamento de futebol de ajeitar algumas coisas. Daqui a pouco, ó. Caiu o isopor. Caiu a garrafinha aqui, mas já tá tudo bem. Odô, o Cruzeiro, daqui a pouco nós vamos trazer provável escalação, o time do Larcamon. Agora, o Cruzeiro chega com uma tranquilidade, não sei se seria essa palavra, ou com uma confiança de ter vencido os 2 clássicos que ele disputou na Arena MRV. Eu acho que todas esses dias que o Cruzeiro passou de expectativa, enquanto o Atlético estava procurando, acertando o treinador, chegada de treinador, como que fica o elenco, recebe o cara, onde que ele vai ficar, como vai ser o time,
muito agitado, o Cruzeiro estava ali quietinho, pensando na logística da Copa Sul-Americana e o Larcamón pensando no jogo, mas pensando muito, com muita tranquilidade assim, nós já ganhamos lá. Então, acho que essa confiança o Cruzeiro viveu nesses últimos dias aí. Eu acho que o Cruzeiro trabalhou muito bem esses dias, já são 13 dias desde o último jogo, o Cruzeiro trabalhou muito bem para desviar foco. Falou-se muito pouco no time, nas possibilidades, joga Papagaio ou Dineno, joga Cifuentes ou Vital, falou-se mais de Marcelo Moreno de volta, falou-se muito do sorteio da Sul-Americana, o workshop, o Ronaldo presente, Ronaldo recebendo o título de cidadão honorário, mas o Cruzeiro quietinho, quase 15 dias trabalhando quietinho, em paz, sem ninguém discutir escalação, sem ninguém forçar uma barra, pressionar para jogador A ou B jogar. Falou-se muito pouco no nome do técnico, do Larcamón. Eu acho que o Cruzeiro trabalhou muito bem para essa final, para manter o foco interno na final. Porque uma coisa é a Rádio Itatiaia, as outras emissoras, veículos de comunicação, falarem do Marcelo Moreno, falarem do Ronaldo, falarem da Sul-Americana, mas lá dentro os caras trabalhando e focados no Atlético na final. Eu acho isso muito importante, porque num mata-mata, numa final de campeonato, a parte mental, ela tem uma fatia muito grande do bolo, muito grande. E eu tenho percebido isso nesses dias em que tivemos data FIFA, em que o Cruzeiro trabalhou muito essa parte mental e desviando muito assunto, criando outros assuntos, para que quando o noticiário chegasse do Cruzeiro não fosse falado tanto de time e mais de outros aspectos. Então, eu acho que mentalmente vai ser um Cruzeiro muito forte para esses dois jogos. Isso não é garantia nenhuma de vitória, mas é uma parte, eu repito, importantíssima no futebol hoje, a parte mental. E isso que você citou, Léo, também faz parte da parte mental. Que é o Cruzeiro ter ido 2 vezes à Arena MRV, os 2 jogos da história de Atlético e Cruzeiro na Casa do Galo, e o Cruzeiro ter vencido os 2. Pesa para os dois lados, né? E venceu no ano passado um Cruzeiro diferente, com outro técnico, e venceu esse ano o Cruzeiro atual com o mesmo técnico e esse mesmo Atlético, com um técnico diferente, mas o mesmo time. Então, há uma pressão que vai ter que ser muito bem trabalhada na cabeça dos atletas, pelo lado do Atlético, e essa pressão em favor do Cruzeiro, e o Cruzeiro saber jogar também com esse aspecto mental em relação ao Atlético ter perdido as 2. Acho que o Cruzeiro foi muito inteligente nesses 13 para 14 dias, o jogo é amanhã, em desviar vários assuntos para deixar a turma lá dentro quietinha, pensando só na final. De manchete que tem um ritmo de tango nesse clássico mineiro. Sempre tem o pão de queijo, sempre tem o tropeiro, aquele gosto nosso, né? Do nosso super clássico, um dos maiores do planeta. Mas, uma grande curiosidade, né? Tanto no banco do Galo quanto no banco do Cruzeiro, treinadores argentinos. E um monte de argentino em campo, inclusive titulares. Como é que tá essa gringaiada do Galo para amanhã, hein, ô Rezende? Olha, Léo, o Atlético tem, além do seu treinador, argentinos no time, como o Saravia, Batalha e o Zaratio. O Zaratio que pode ser a grande novidade do Atlético nesse time titular de amanhã. Se a gente for falar de gringo também, novidade o Lemos, né? Mas aí esse é uruguaio. Mas é gringo que deve ser a exemplo do Zaratio, ambos novidades no time. Inclusive ambos se lesionaram no clássico da terceira rodada. Depois de lá não jogaram mais. O Zaratio, por exemplo, ao todo, nesse ano, ele jogou menos de 90 minutos. Menos que o jogo inteiro. Ele fez 70 minutos contra o Democrata de Valadares. Saiu no final da partida, na segunda rodada. E na terceira rodada ele começou o clássico e com 15 minutos, o torcedor vai se lembrar, teve a lesão muscular na coxa. Saiu. E depois não jogou mais. Só que tem um detalhe aí. Em menos de 90 minutos, o Zaratio fez um gol e deu uma assistência. Então, ele tem números melhores que vários aí, do meio de campo do Atlético nesse ano. No ano passado, 44 jogos, fez 3 gols e 2 assistências. Mas precisa ter uma sequência, né? Vem sofrendo muito com lesões e é uma peça importante do Galo, desse Galo, quem sabe, do Milito, né, Léo? O Batalha, ele vem sendo titular, não começou o ano titular, vai lembrar o torcedor, porque ele vinha de uma cirurgia do ano passado, né? O Otávio começou titular, mas ele tomou conta. Nos últimos 5 ele foi titular. E a gente falando do Saravia, nos últimos 5 jogos seguidos. Começou o Mariano teve lesão. E essa semana muita gente me perguntava, mas o Mariano não tem chance de voltar? Ele pode fazer essa linha de 3 lá na defesa? O Mariano ainda não está 100% fisicamente. O Filipão falou isso na última entrevista, a última dele. E a gente sentiu essa semana também que o treinador, o atual, o Milito, está pisando um pouquinho no freio com o Mariano,
quer tê-lo melhor fisicamente, por isso o Saravia tem chances de começar o jogo amanhã. É mais uma facilidade, assim, podemos colocar para o Milito, né? Além dele ter ótimos jogadores, o Atlético tem um elenco muito forte, ele tem vários compatriotas ali, né? Então, lógico que ele está preocupado em arranhar um portunhol com a maioria, falar de maneira mais despacita, né? Para todo mundo entender, mas tem muita gente no espanhol com ele ali. Não há tanta dificuldade mais também, né? Tem muito treinador argentino que passou pelo Brasil, pelo Atlético e sul-americano, enfim, e que os jogadores já estão acostumados, né? Fala um pouquinho mais devagar, todo mundo entende todo mundo. Acho que a questão do Mariano vai muito também da função. O Mariano não vai jogar de ala, esquece. Não tem velocidade para isso. Né? O Mariano talvez seja utilizado numa saída de 3 como um terceiro zagueiro no início da construção e defendendo como um lateral direito. Fazer a função de ala, corredor, indo e voltando, eu acho que para o Mariano ficaria muito pesado. Eu acho que quem compete nessa com o Saravia é o Alisson. Porque se ele quiser um cara mais agudo, mais habilidoso, quiser buscar o jogo, soltando o Arana lá do outro lado, ou ele coloca até o Rubens, dependendo, né, do momento do jogo, eu acho que ali é o Alisson. Pode ser o Alisson. É que o Alisson é canhoto, né? Eu não sei o que o Milito... Aí a gente precisa esperar para conhecer o técnico. Então, já sei. Se ele vai querer um jogador destro... Traz para o meio ou do que vai para a linha exatamente, de fundo. Porque do lado esquerdo ele tem um canhoto, o Arana. Que vai para a linha de fundo. E, pelo desenho, é um canhoto para jogar por fora e um destro para jogar por dentro, o Igor Gomes. Do lado direito, provavelmente um destro para jogar por fora, e aí eu não sei quem que ele vai jogar por dentro. Não sei se ele vai jogar com alguém por dentro, se vai jogar com o meia centralizado. Há toda essa dúvida que a gente só vai descobrir amanhã. A gente conhece muito pouco, aliás, a gente não conhece o Atlético do Milito, mas a gente conhece muito pouco do que ele pode trazer para esse Atlético. Vai jogar com 2 meias, com 2 volantes, com um meia centralizado, com um meia de cada lado, enfim. São possibilidades que ele deve ter trabalhado durante a semana, deve ter montado a equipe dessa maneira, e que a gente só vai descobrir amanhã. Pode ser que o time que ele trabalhou na segunda-feira e o time que ele trabalhou hoje, quinta-feira, que ele entre em campo com o da terça, né? E que ainda não saiu. E tá muito esquisito esses vazamentos do Atlético, né? Vazou documento, vazou uma escalação, vazou outra escalação. Se for algo proposital para confundir, faz parte do jogo também. Eu não caio muito nessa não, viu, Léo? Vaza uma, vaza duas, vaza documento. Eu já acendo o alerta. Opa, tá vazando coisa demais lá dentro, que coisa que não vazava. Talvez o termo não seja vazar. Ainda mais numa semana do clássico, né? Que todo mundo esconde tudo, começa a vazar tudo. E com técnico novo. Exato. O técnico antigo que todo mundo já sabia, mais ou menos, a gente só descobria às vezes a escalação no dia do jogo. Mas de treinamento ninguém sabia nunca nada. Aí, de repente, abriu a torneira lá e começou a vazar, né? Tá que pinga. Então, talvez o termo não seja vazar, seja divulgar. É um negócio muito esquisito que tá acontecendo. E o Cláudio trouxe aí o número de argentinos. Eu abri aqui o clássico da primeira fase. Você pega o time do Atlético. O Cláudio falou do Maurício Lemos, que se lesionou, e o Zaratio. Mariano foi titular, não é mais. Lemos foi titular desde aquele jogo, não jogou mais. Zaratio foi titular desde aquele jogo, não jogou mais. Edenilson foi titular, perdeu espaço. Otávio foi titular, perdeu espaço. Metade do time mudou. É outro Atlético completamente diferente, sem contar a beira do campo. Que é outro treinador. Que é outro técnico de futebol. Aí você pega o time do Cruzeiro. O Dineno ficou fora dos 2 últimos jogos. Eu ainda acho que... Vamos falar sobre o Dineno. Por escolha, e o Robert. O resto é o Cruzeiro. O Cruzeiro não mudou. O Cruzeiro mudou muito pouco. O Cruzeiro, que tem também um treinador argentino, que tem também uma legião de argentinos em campo, Pansieri. E a gringaiada do Cruzeiro? Eu vou falar os relacionados, tá, Léo? O Atlético não divulga, o Cruzeiro divulga. Então eu vou passar aqui e aí nós vamos pontuar os argentinos. Tá na tela para quem tá nos acompanhando no YouTube. Para quem tá no YouTube. Os goleiros Rafael Cabral, Anderson e Léo Aragão. Para defesa tem o João Marcelo, Vidalba, o primeiro argentino. O Palácios... colombiano, o Marlon, o Neres, o Gasolina, o William e o Zé Ivaldo. Meio-campistas, Machado, Cifuentes, equatoriano, Romero, argentino, Lucas Silva, Matheus Vital, Matheus Pereira e Ramiro. Atacantes, Barreal, mais um argentino, Arthur Gomes, Dineno, mais um argentino, Rafael Papagaio, o Rafael Elias, o Rafa Silva e o Robert. Essa é a lista do Cruzeiro. Então contamos o quê?
De jogador, 3 argentinos, né? Vidalba, Acho que 4. Romero e Dineno. Não, Barreal, 4. E o Barreal. Exatamente. Mais o treinador. E jogadores importantes como o Lucas Romero, né? Sem dúvida alguma. Celson Pansieri, como é que vai o Cruzeiro pro jogo? E Juan Dineno, vai jogar ou não, Pansieri? Léo, o Dineno é porque... Vamos colocar o seguinte, quando fala controle de carga, que foi o primeiro jogo, é um termo muito difícil para as pessoas entenderem. Vamos colocar assim, quem está no futebol conhece mais de poupado, propensão à lesão, mas é um termo que hoje é utilizado na fisioterapia, na preparação física, no departamento de saúde, e o Cruzeiro usa esses termos. Ele fez um controle de carga no primeiro jogo, por quê? Porque ele ia estourar. Ele ia estourar no jogo do Tombense. Aí teve uma semana, né, de trabalho e teve o segundo jogo do Tombense. E onde ele foi preservado. Mas, vou dar a palavra pro Edu Panzi, o Edu ficou com a pulga atrás da orelha, assim como o Simões, porque na entrevista coletiva o Larcamão falou que foi uma escolha dele. Colocar o Papagaio. E o jogador que tá prestes a estourar não entra no segundo tempo, né? E aí? Mas aí, vamos colocar... A gente não tá lá, né? Então, mas é por isso que eu tô dizendo assim. Então, assim... O torcedor, eu acho que tem a mesma dúvida da gente. Ele jogou 20 minutos nos 2 jogos. Ele foi poupado, quer dizer, se ele foi poupado e o Cruzeiro ficou 13 dias sem jogar, ele vai pro jogo amanhã. A minha informação é que ele trabalhou normalmente, né? Esse trabalho realmente foi feito para ter o jogador pleno fisicamente, na condição física que é o adequado do Dineno, que ele já demonstrou dentro do Cruzeiro. Então, se o Dineno não for titular amanhã, é por escolha do treinador. Aí, na hora da coletiva, eu tenho que perguntar assim, ô Larcamon, o Papagaio então tá saindo na frente do Dineno, né, por essa vaga no Cruzeiro. Se o Papagaio for titular, não precisa nem perguntar. Não, assim, porque, vocês entendem, o Dineno é o artilheiro do Cruzeiro no ano. O Dineno é o artilheiro do Cruzeiro, tem 4 gols. Isso. Ele começou 8 jogos e esteve 10 vezes em campo. Exato. O Papagaio tem 2 gols, começou 3 jogos. O Papagaio precisa de menos minutos para marcar gols do que o Dineno. O Papagaio foi titular nos 2 jogos da semifinal do campeonato estadual. E eu acho que pode ser um jogo para jogador de maior movimentação. O Atlético vai jogar uma saída de 3, talvez com linha bem alta, e o Cruzeiro explorar a velocidade. Quem é o jogador que se movimenta mais, que tem mais velocidade? Papagaio ou Dineno? Para mim, o Papagaio. O que não quer dizer que um seja titular ou reserva. Vai muito do que o adversário vai te proporcionar e você tem que ser inteligente nesse momento. Eu não descarto o Papagaio como titular nesse jogo. E talvez contra equipes um pouco mais fechadas, que a sua bola vai circular muito a área adversária, você ter o Dineno. São características. É aquilo que a gente falava outro dia. De usar o elenco. A gente tem que parar de tratar futebol de time grande com elenco de 11 titulares, porque não é mais assim. 6h48. O Dineno segue aí, então, na dúvida. Ou não? Por isso, a informação que eu tenho é que ele trabalhou normalmente. Se ele trabalhou normalmente, vai pro jogo. Mas eu também tinha a informação que ele tinha trabalhado normalmente contra o Tombense. E ele ficou de fora. Então, é aquela coisa. Vamos lá. Cabral, o William na direita, Marlon na esquerda. Não tem por que mexer aí, né, Léo? A zaga Zé Ivaldo, João Marcelo. O Zé Ivaldo voltando para a vaga do Neres. Lucas Romero, Lucas Silva, Pereira, Vital ou Papagaio, Arthur Gomes e Dineno. Vital ou Papagaio? Papagaio briga com o Dineno. Não, mas o Vital e o... Porque o Papagaio já jogou ali no do Vital eles também. Eles estão fazendo essa função. Não acredito. Esse revezamento. Você acha que o Vital, então, vai pro jogo? O Papagaio tá disputando com o Dineno? Eu acho que é Vital ou Cifuentes. Talvez, se o Cruzeiro quiser um meio de campo de mais pegada, mas eu acho que vai Vital. A informação que eu tenho é que ele treinou essas formações. Ele colocou tanto o Papagaio quanto o Vital. Com o Dineno lá sendo a referência. E também colocou o Papagaio na do Dineno. Vocês estão achando que é fácil? Não é não, vida de setorista não é não. Ô turma, por falar no Cláudio Rezende setorista, vai trazer aqui inclusive, porque tem uma notícia hoje que chama muita atenção do Galo na escalação que vazou aí do Atlético. Amanhã tem a primeira decisão da Arena MRV. E você, atleticano, atleticana, chegando lá na esplanada, claro, já vai comprar o copo do Galo da final. É um copo exclusivo, é um copo muito especial do primeiro jogo, da primeira decisão da Arena MRV. Se você não vai ao clássico amanhã, você pode comprar o seu copo depois do jogo, no Copo do Galo, tem o site e também no Instagram.
mas é uma lembrança, sem dúvida alguma, inesquecível. Já virou uma tradição o Copo do Galo lá na Arena MRV. Ô, Cláudio, Sim. Se do lado do Cruzeiro tem lá Dineno ou Papagaio, no Atlético, a informação de que o Scarpa vai pro banco? Olha, há essa possibilidade, Léo, porque uma das formações testadas pelo técnico Gabriel Milito, uma das formações foi sem o Scarpa. Não queremos dizer, não podemos cravar aqui que essa formação vai ser a que ele começa o jogo. O que está bem claro até aqui nesses primeiros dias, de todas as escalações que vazaram, pelo que a gente pôde apurar, é que ele vem mesmo testando uma linha de 3, que é diferente, na saída, 3 zagueiros, e aí a entrada do Lemos junto com o Bruno Fux e o Gemerson, vinha jogando Fux e Gemerson, entra o Lemos. E aí o que ele faz? O Arana na esquerda, ele não vai mexer, vai funcionar como um ala pela esquerda. Pela direita, ele chegou a testar por ali o Zaratio, sem o Saravia, sem um lateral de ofício, sem um jogador da posição, né? Hoje ele já testou o Saravia. E aí sem o Scarpa, tendo o Zaratio mais centralizado com o Igor Gomes e lá na frente, Hulk e Paulinho. Mas ele testou também. No lugar do Igor Gomes, o Scarpa, no lugar deles, o Rubens. Ele chegou a testar o Alisson pelo lado direito, então ele fez várias alternâncias nesses treinamentos aí, mudanças, principalmente nesse meio campo do Atlético aí. Lá no ataque ele não vai mudar, Hulk e Paulinho, o Arana na esquerda também, não batalha como primeiro volante. Os 3 zagueiros, me parece também que é algo que ele não deve abrir mão. Fux, Gemerson e Lemos. E agora, pode ser sem o Scarpa, com o lado direito sendo o Saravia e 2 armadores. O batalha de volante, 2 armadores, Zaratio e Igor Gomes. Mas pode ser o Scarpa no lugar do Igor Gomes? Pode também. Vamos ver o que ele faz, porque ele tem até amanhã para decidir, Léo. Te surpreendeu, a possível ausência do Scarpa no time? Não me surpreendeu, não me surpreenderia a ausência quase que nenhuma, talvez a do Hulk. E do Paulinho, né? E do Paulinho. E do Everson. Porque o restante da equipe é um técnico novo que trabalha de maneira diferente e a gente vem falando desde que ele chegou. Provavelmente teremos a escalação, jogadores que tiveram um entendimento inicial melhor do que ele quer e que não significa que serão titulares no daqui para frente. Se ele começa com o Saravia, é porque ele quer dar profundidade também ao lado direito. Porque se ele coloca um canhoto para jogar na direita, vai centralizar muito aquele lado. Então, você colocando o Saravia é um cara que pode dar a profundidade. Mas o Alisson não pode fazer isso? O Alisson é canhoto também. É um jogador que corta mais por dentro. Então, pode ser essa a ideia do Milito, ter profundidade por um lado com o Arana e pelo outro lado com o Saravia. E rapidamente, Léo, eu não sei, voltando ao Cruzeiro, você lembra que o primeiro clássico na Arena MRV, o Robert, que jogou ali na meia direita, voltou demais. Sim. O Cruzeiro joga com o regulamento, né? Joga. O empate pro Cruzeiro é bom amanhã. Talvez ele pense em se mais defender marcação num primeiro momento.